Olá, queridos amigos, paz e bem. Vamos juntos meditar um pouco a palavra do Senhor? O Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Jesus estava em Jerusalém por ocasião da festa da dedicação do templo. Diz o Evangelho que Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Minha gente querida, acontece que Jesus foi muito observado e acabou atraindo a atenção e o olhar de pessoas que se opuseram à sua missão e à sua mensagem. Por incrível que pareça, grande parte dos opositores de Jesus, além das autoridades políticas que representavam o Império Romano, foram os religiosos, especialmente aqueles que formavam o grande conselho de Jerusalém. Jesus, um pregador leigo da região da Galileia, chega a Jerusalém com a fama, por causa de tudo aquilo que tinha feito, de ser um pregador milagreiro, ainda que ele mesmo não quisesse ser reconhecido como um milagreiro, mas como um pregador, pois Jesus se apresentou desde o início da sua missão como mensageiro do reino de Deus. A sua missão era muito clara para ele e ele fez questão de deixar clara essa missão para os outros. O reino dos céus está próximo de vós, dizia ele. E, à medida em que ia anunciando o reino dos céus, milagres aconteciam. E esses milagres eram os sinais que expressavam a proximidade do reino de Deus. Tanto assim que, quando questionado no templo de Jerusalém sobre se ele é mesmo o Messias ou não, Jesus não faz questão de se autoproclamar, de fazer defesa de si mesmo, porque Jesus já havia ensinado: quem dá testemunho de si mesmo acaba dando um testemunho inválido. Outros dão testemunho de si. Ele disse que, no Evangelho de hoje, que quem fala por ele são as suas obras. Ele disse: as obras que eu faço dão testemunho de mim. De fato, minha gente, as nossas obras, o nosso agir, acabam falando por nós. O Papa Paulo VI disse uma vez algo muito interessante. Ele disse: nos tempos modernos, as pessoas vão dar mais ouvido às testemunhas que aos mestres. E se algum mestre quiser ser ouvido, dê testemunho. Jesus estava, na verdade, chamando aos seus questionadores para olharem aquilo que ele tinha testemunhado. As suas obras falavam por ele. Primeiro aspecto, as obras falam por ele. Mas ele chama a atenção para um segundo aspecto. Se vocês não têm fé, vocês não vão reconhecer. Jesus sabia que aqueles religiosos eram fechados, não estavam abertos à sua proposta. E, gente, um grande risco que ameaça a religião é a piedade sem espiritualidade, pois a piedade é aquilo que nós demonstramos. A espiritualidade é aquilo que nós vivemos. A espiritualidade é muito mais do que a piedade. É bom quando andam juntas, a piedade e a espiritualidade, mas nem sempre assim acontece. Mais um passo.
Jesus disse que elas não tinham fé, por isso não reconheciam, e depois porque não davam ouvido à sua palavra. Ele disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que é uma reflexão muito interessante. Qual a voz que nós damos ouvido? Qual a voz que nós damos atenção? Que não sejamos distraídos e nem iludidos por nenhuma outra voz que não reflita as palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe você e a sua casa, o seu dia e todas as suas atividades. Amém.